Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a terceira parte do compêndio, que trata da vida em Cristo. Aborda como o cristão deve se conduzir. Hoje falaremos sobre as perguntas número 371 a 375. Pergunta número 371. As paixões são moralmente boas ou más? Nos diz o compêndio. As paixões, como movimentos da sensibilidade, não são nem boas nem más em si mesmas. São boas quando contribuem para uma ação boa, são más em caso contrário. Elas podem ser assumidas em virtudes ou pervertidas em vícios. Pergunta número 372. O que é a consciência moral? Nos diz o compêndio. A consciência moral, presente no íntimo da pessoa, é um juízo da razão, que no momento oportuno impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal. Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a ser realizado ou já realizado, permitindo-lhe assumir sua responsabilidade. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a voz de Deus que lhe fala. Pergunta número 373. O que implica a dignidade da pessoa em relação à consciência moral? Nos diz o compêndio. A dignidade da pessoa humana implica a retidão da consciência moral, ou seja, que esteja de acordo com o que é justo e bom, segundo a razão e a lei divina. Por motivo da mesma dignidade pessoal, o homem não deve ser obrigado a agir contra a consciência e não se deve sequer impedi-lo, dentro dos limites do bem comum, de operar em conformidade com ela, sobretudo no campo religioso. Pergunta número 374. Como se forma a consciência moral para que seja reta e verídica? Nos diz o compêndio. A consciência moral reta e verídica forma-se com a educação, com a assimilação da palavra de Deus e do ensinamento da Igreja. É sustentada pelos dons do Espírito Santo e ajudada pelos conselhos de pessoas sábias. Além disso, para a formação moral, concorrem muito a oração e o exame de consciência. Pergunta número 375. Que normas a consciência deve sempre seguir? Nos diz o compêndio. Há 3 mais gerais. Primeiro, jamais é permitido fazer o mal para que dele provenha um bem. Segundo, a chamada regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles. E 3, a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência, ainda que isso não signifique aceitar como um bem o que é objetivamente um mal. Com isso, nós encerramos as perguntas de hoje. Fique com Deus.